As terras invadidas há mais de 500 anos por portugueses e ocupadas há cerca de 200 anos pelo Estado Civil-Militar Corporativo brasileiro são e sempre foram ocupadas também por incontáveis comunidades que não contam com as proteções ou os serviços desse Estado. Pelo contrário, são muitas vezes vistas como obstáculo a ele. Comunidades autônomas, aldeias, quilombos, favelas, cada uma com sua cultura, tecnologia e ciência. Com metodologias próprias de estudo, linguagem e transmissão de conhecimento, os saberes originários de todo um continente seguiram vivos e em transformação constante, antes, durante e depois do contato com os invasores europeus, que tentaram dominar e explorar os recursos e os saberes de toda essa diversidade. Como anarquistas, muitas vezes ao buscar conhecimento, nos voltamos aos teóricos europeus, que se dedicaram à escrita em tinta sobre papel, no idioma dos impérios dominantes. Mesmo que esse conhecimento encontre exemplos práticos e vivos em comunidades do lado de cá do oceano, o acessamos através de um sistema dominante de propriedade intelectual, acadêmica e colonial. Ao nos aproximar de alguns conceitos e práticas vivas entre povos originários dessas terras, hoje ocupadas pelo Estado brasileiro, o fazemos não como uma curiosidade pelo exótico, através de um recorte étnico, histórico ou antropológico, mas por haver ali as bases para a vida em comunidade. Por anos, através do sistema escolar colonial, estudamos de frente para o mar, reverenciando colonizadores, enquanto nos ensinavam a desprezar os pensamentos e as práticas que nos possibilitaram a vida aqui. Quando nos voltamos para o continente, para os rincões, encontramos as bases para modos de se relacionar que defendem a vida em sua diversidade. Uma dessas bases é bem comum nesse território, o chamado puxirum por alguns povos ou moitará por outros, e que foi se aportuguesando com o tempo e hoje chamamos mutirão. A surpresa surge quando vemos que poucas línguas latinas ou saxônicas têm tradução para algo que nos parece tão cotidiano. O povo quechua chama de minga. Nos territórios ocupados pelo Estado mexicano, uma ideia similar é chamada tequio. É a ideia de pegar junto, de apoio mútuo através da organização comunitária ou familiar de cada região. Quando alguém precisa de uma casa, toda a comunidade se junta para construí-la. Para muitos povos originários, o puxirum é uma das principais festividades para ajudar na construção de templos ou casas. É o princípio da cooperação, de operar em conjunto. Esse princípio influenciou profundamente a cultura não indígena. No interior de Goiás, por exemplo, há a prática da treição, quando amizades, familiares e vizinhança se organizam em segredo e chegam de surpresa na casa de alguém, com música em serenata e disposição para ajudar ao longo do dia, no trabalho do campo, na construção ou em outras tarefas necessárias. Quem recebe ou hospeda o mutirão, muitas vezes o recebe com festa, música ou comida, fazendo desse momento uma forma alegre de retribuição. Algo que se assemelha menos ao que reconhecemos como trabalho e mais como uma dança ou brincadeira. Quando os colonizadores conheceram os povos originários, não conseguiam ver separação entre trabalho e brincadeira. Como era possível erguer uma casa sem levantar a voz? Abrir uma roça sem estalar o chicote? Por que as crianças se divertiam fazendo aquilo que nas línguas latinas chamam trabalho ou tortura? O mutirão é uma das respostas. O mutirão não se restringe a cumprir uma tarefa. É também uma forma de se divertir e transmitir o conhecimento aos mais jovens. Uma forma de celebrar a vida que possibilitou o fortalecimento das comunidades. Se o fazemos como uma festa, sem obrigação, se torna mais prazeroso participar e contribuir. E como o conhecimento não tem fronteiras, por que não aprender fazendo? Aprender juntos. E assim construir a autonomia que tornará o Estado obsoleto.